Vamos iniciar mais uma playlist de matemática e agora vai ser com provas da Azon, que é para entrar na Marinha Mercante sem fazer EFON, né? Sem limite de idade. E o curso é pela Marinha e depois você se torna um capitão de navio de container, esses navios que transitam carregando materiais, né? Em empresas privadas. Então a prova é de português, inglês, física e matemática. A gente vai fazer a playlist de matemática. Não tem todos os anos, certo? Tem 2011, 2012, 2013 e 2015. 2014 não teve. E agora vai ter em 2025, em abril, né? Então a prova de matemática essencialmente é cálculo e álgebra linear. Então, como são duas matérias que eu já trabalho há alguns anos na universidade, então fica mais fácil de transmitir aqui para vocês alguns conhecimentos. A primeira questão fala de uma função arcosseno, em que ele quer apenas a y', que é a derivada da função, né? Então a gente vai falar sobre isso, derivada de função composta. Segunda questão fala simplesmente de inclinação de uma reta tangente. Então ele quer a derivada, só que isso é aplicada em um ponto específico, né? No caso, nesse ponto aqui, que é simplesmente que você derive e calcule a derivada no ponto. Isso vai te dar a inclinação da reta tangente, né? Naquele ponto. 23ª questão, a questão de limite, né? Então, como esse limite aqui dá uma indeterminação, né? Quando você aplica esse limite, já que essas funções são contínuas, né? Vai diretamente para os pontos onde elas estão, e isso tem resultado em indeterminação, você pode usar L'Hopital, né? L'Hopital. Uma questão simples, a próxima, né? Que é a questão de continuidade de uma função em uma função dada por sentença, né? É uma função que para todo ponto diferente de zero, né? Ela segue essa exponencial. Então a função é assim, né? E no zero ela equivale a esse ponto aqui. E ele quer saber qual é o valor de P para que essa função seja contínua, né? Porque uma função contínua ela não pode ser assim, né? Não pode ter um ponto onde ela não está definida, né? Tem que estar preenchido. Ou não pode ter, por exemplo, salto, né? Isso é descontinuidade. 25ª questão fala de um problema de maximização. Uma equação quadrática, né? De concavidade para baixo vai ter ponto de máximo. Ele quer maximizar seu lucro, né? 26ª questão, questão de álgebra linear, que a gente vai fazer. E 27ª também. 28ª questão é uma questão de EDO. A gente vai falar também sobre questões de EDO. Questão de integrais, a preferência dele é sempre mais por integral de substituição, que é a integral mais simples que tem, né? E a última é a derivação implícita. Então basta fazer a derivação implícita e obter o resultado. Então vamos iniciar com álgebra linear, né? Lembrando que os assuntos de álgebra linear que são aplicados são dois, geralmente, né? Espaço vetorial e transformação linear. Então, eu recomendo vocês seguirem o livro do Boldrini. O livro do Boldrini. Transformação linear é o capítulo 5. A função diz que você tem um espaço vetorial que é o dos polinômios, né? Então, é o P1, que são os polinômios P, pertencente a P1, né? Então, como é que são esses polinômios? Eles são dados por AX mais B, né?
polinômios de grau menor ou igual a 1. Isso polinômios na variável x, né, que a gente está considerando. Então, fica até mais razoável você colocar, definir esse polinômio como sendo p de x, né? E isso, nesse espaço vetorial P de 1, você tem uma base que a gente chama de canônica, que é a base mais natural que você pode ter para esse espaço. E aí, ele quer uma transformação linear que, coincidentemente, tenha como domínio, né, o volume domínio, exatamente esses pontos. Então, facilitou muito a vida para você calcular esse resultado aqui, né? Como é que é feito isso? Bom, primeiro você escreve qualquer vetor no seu espaço P1. Então, seu V vai ser dado como a combinação linear entre seus vetores da base, onde esses elementos são reais, né? Você pode passar a transformação linear dos dois lados do vetor, né? E aí, utilizando a propriedade de transformação linear, você já pode escrever dessa forma aqui. E aí você tem as imagens, né, de t de 1 e de t de x. Então, efetuando esse cálculo, você vai ter alfa mais 3 beta para o número. Constante que acompanha o x vai ser alfa menos beta. Então, qualquer elemento V do seu espaço, em que você está tomando alfa e beta como os coeficientes dele, vai ter essa escrita na transformação. Mas aí ele pediu uma específica, né, em particular. Ele pediu 2x mais 4. Então, ele quer que seu alfa que você está tomando seja 4 e o beta seja 2. Vê se não é. 4 vezes 1 mais 2 vezes x. Vê se não dá 4 mais 2x, que é exatamente o que está aqui. Então, temos o alfa e o beta pedido da questão. Então, basta substituir. Então, fica 4 mais 6, 10. E 4 menos 2, 2. Então, letra B. Bom, essa questão, ela pode ser mais bem trabalhada, né? Eu vou deixar como exercício, se você entendeu bem essa questão, fazer essa atividade aqui. Eu vou te dar a transformação linear mesma, certo? Entre polinômios, dado para 1 menos x igual a 2 e t de x igual a 1 menos 2x. E aí eu quero que você encontre t de x mais 7. Pronto. Qual seria a imagem? Pronto, eu montei uma outra questão para você resolver. E aí você veja se entendeu, se não, deixa nos comentários, né? 26ª questão de álgebra linear sobre espaços vetoriais, né? Então, tem um espaço vetorial e a dimensão do seu espaço é n. A primeira afirmação diz que qualquer conjunto de n vetores Li forma uma base. Isso é verdade, né? Se você tem a sua base formada por V1 até Vn, uma quantidade n de vetores Lis, como você está em dimensão finita, eles geram qualquer elemento do seu espaço, né? Isso é um resultado simples de álgebra linear. O que poderia complicar nessa questão, que não foi o caso, é de subespaço vetorial, que aí você tem algumas restrições quanto a esse resultado aqui.
não sai tão direto dessa forma. E pode existir variações em que não se encaixem o que está escrito. Então tá verdadeiro. Só um comentário sobre o corpo ser um corpo K. Significa que os usuais, né, são os reais ou os complexos, né? E a segunda afirmação é de que qualquer conjunto de vetores Li com menos de elementos, né, do que a dimensão do espaço, né, que é n, ele pode ser completado até formar uma base. Isso é verdade, certo? E é um lema que você utiliza para provar o teorema do núcleo e da imagem, certo? Então você precisa desse lema auxiliar aqui para provar. Então é um resultado bem conhecido, né? Então os dois estão verdadeiros, letra D. Como exercício, em cima dessa questão, eu te pergunto se eu tiver uma quantidade n mais 1 ou mais de vetores do que a dimensão do espaço, eu ainda consigo formar uma base? E se eu estiver falando sobre subespaço vetorial, como é que fica essas bases formadas? Eu posso tomar a mesma base do espaço todo, ou eu perco vetores? Como é que funciona? Bom, vamos parar por aqui. Então, os assuntos de álgebra linear já estão dados, né? E a gente vai para as questões de cálculo no próximo vídeo.